Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, João Batista foi uma voz que chamava as pessoas ao arrependimento, preparando assim a vinda do Messias, que ele nem sabia quem era. Os líderes judeus, ouvindo essas pregações de João, enviaram a ele algumas pessoas para perguntarem se ele era o Messias, aquele que eles tanto esperavam para restaurar o reino de Davi, por exemplo, se ele era Elias, que exerceu funções religiosas e repreendeu reis em sua época, se ele era o profeta que eles esperavam, porque já faz 400 anos que não aparece um profeta. Para todas estas perguntas, João Batista respondeu dizendo não. E aponta para o verdadeiro Messias que todos esperam, conforme nós podemos ler no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 a 42, que eu passo a ler agora. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso. E, por esse motivo, tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Até aqui a leitura do nosso texto. Ao lermos esse texto, somos confrontados com 2 aspectos. Aliás, tem muitos, mas eu gostaria de assinalar 2 aspectos. O primeiro, nós vemos que João Batista
não chama atenção para si. O importante é Jesus Cristo. Por isso, toda sua mensagem aponta para Jesus e sua atuação. João não pode fazer mais do que ser uma voz que prepara o caminho de Jesus Cristo. João sacrificou a sua própria posição dentro da comunidade dos seus seguidores para não prejudicar o ministério de Jesus Cristo. E desta forma, João vai saindo lentamente de cena para dar lugar ao Messias que todos esperam. Segundo, o primeiro testemunho ouvido por todos é quando ele aponta para Jesus dizendo: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sumo sacerdote, lá no templo, na celebração solene de perdão dos pecados, depositava simbolicamente o pecado do povo sobre um cordeiro, que era sacrificado no altar do templo. Sabendo que nós precisamos de alguém mais poderoso, Deus escolheu Jesus para nos libertar das garras do pecado que escraviza nossos corações. E é como Cordeiro de Deus que Jesus vem para nos servir, sofrer por nós e com a sua morte na cruz como Cordeiro sacrificial, levar sobre si o pecado de toda a humanidade, quebrando assim as correntes do pecado que nos mantém preso ao maligno. Como Cordeiro de Jesus, como Cordeiro de Deus, Jesus carrega as nossas dores, solidarizando-se conosco, tornando-se o único caminho, o único perdão de Deus que transforma a nossa vida, restaurando a nossa comunhão e a nossa relação com Deus. Vendo, meu amigo e minha amiga, que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que restaura a nossa comunhão e relação com Deus por meio do perdão dos pecados, 2 discípulos de João Batista decidem seguir Jesus, mostrando que eles não estão contentes somente em ver o Cordeiro, mas querem viver e ter comunhão com ele. E percebendo que estava sendo seguido pelos dois, Jesus lhes pergunta: o que é que vocês estão procurando? Com esta pergunta, meu amigo e minha amiga, o que é que vocês estão procurando? Jesus vem ao encontro dos 2 discípulos, dando-lhes a possibilidade de iniciarem um diálogo com ele. Jesus não se esconde e nem mantém distância das pessoas, mas ele se deixa ver, se deixa tocar, se deixa ouvir e mantém um diálogo. Jesus vem para responder às nossas perguntas e nos encher com seu carinho e respeito que ele tem por nós. Ele nos dá a possibilidade de conhecer e de segui-lo. Em segundo, com a pergunta: o que é que vocês estão procurando? Jesus confronta os 2 discípulos com a realidade. Por isso, ir com Jesus exige clareza sobre o que queremos e a quem estamos seguindo, porque ele não tem onde reclinar a cabeça.
Ele habita nos corações das pessoas. Ele está ali onde pessoas são excluídas da vida digna, onde pessoas mendigam o pão de cada dia, onde pessoas são enganadas. Ele está ali onde há muitas dores, muita gente vagando sem rumo, gritando por misericórdia. Agora, caro amigo e amiga, quem decide seguir Jesus, o Cordeiro de Deus, terá a sua vida transformada. Assim aconteceu com Simão, que Jesus passou a chamar de Pedro. Não pertencemos mais a nós quando seguimos Jesus. Passamos a pertencer somente a Ele. Por isso, o seguir é um verbo ativo, que exige sermos testemunhas convictas dos ensinamentos que Jesus nos deixou, vivendo uma vida voltada para Ele, que significa conversar com Ele em oração, gostar de ler a palavra de Deus na Bíblia, se reunir com as demais pessoas em celebrações, respeitar os outros, não falar mal de ninguém, interpretar tudo da melhor maneira, estar disposto a ajudar a quem precisa de ajuda, indo de encontro às pessoas sofridas para lhes transmitir uma palavra de acolhimento, de carinho, de esperança e juntos encontrar o caminho da vida plena, a vida com justiça, a vida digna. Ter sempre compromisso com a verdade e a justiça. Não ser vingativo, nem cultivar o ódio. Não ser egoísta e nem se vangloriar. É conversar com Jesus. É olhar a nossa realidade com os olhos do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, meu amigo, mesmo seguindo Jesus, temos de cuidar para não querermos crescer e Jesus diminuir. Somos sempre seguidores do Mestre, do Rabi, e fazemos a sua vontade. Temos que ser como João Batista. Nós diminuímos para Jesus crescer. A palavra de Jesus é sempre dele e não nossa. Seus ensinamentos são dele e não nossos. O perdão vem dele e não de nós. Sejamos, então, testemunhas do Cordeiro de Deus, que vem para nos dar uma vida plena na comunhão com Deus. Somos sempre seguidores de Cristo e fazemos sempre a sua vontade. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Deixe o seu comentário sobre a mensagem. Compartilhe com alguém. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva. E meu canal é Pastor Willi Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.